O título é Windows, né? Janelas. Então eu quero falar de janelas em dois aspectos. Primeiro porque quando a gente fala de janelas num computador, a gente sabe que elas, né, nos levam a informações que tem no seu PC. Então você pode abrir uma janela que te leva ao Media Player para você escutar música. Você pode abrir uma outra janela para escrever um texto no Word. Você pode abrir uma outra janela, de repente, para imprimir um documento. Então, ao mesmo tempo que você escuta uma música, você pode escrever um texto e você pode estar imprimindo um documento. Então, janelas te levam a programas, a arquivos. E no nosso cérebro, querido, não é diferente, não é? Constantemente o nosso cérebro trabalha um fenômeno chamado RAM, que é registro automático de memórias. Então o cérebro não guarda apenas a memória, como também as emoções no momento das memórias. Antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer, eu não tenho assim um estilo de pregação que emociona. Deus me deu, sabe, um estilo para ensinar. Então, quando o pastor chamou, eu pensei, olha, eu preciso dar algo que seja útil para os irmãos. Então, vou tentar te entregar algo que te seja útil durante o ano. Amém? Então, queridos, olha, se um dia você sofreu um abuso e no momento do abuso você viveu um grande medo, todas as vezes que você lembra deste abuso, então junto com a memória vem também o sentimento do medo, porque nós temos esses registros. Junto com a memória também guardamos o sentimento, a emoção do momento. O doutor Augusto Cury tem um livro, o nome Vendedor de Sonhos. E ele fala de 3 janelas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele fala a respeito de janelas neutras. O que são essas janelas? Na verdade, elas guardam 90% da nossa memória. Neutras são memórias que não contêm emoções. Por exemplo, o endereço de um amigo, a matéria que você está estudando para a faculdade, né? O número do telefone de alguém. Então são memórias que não contêm emoção. Você lembra da placa do carro, de um percurso que você precisa para chegar em determinado ponto. Então essas são janelas neutras, que não contêm emoções. Mas nós temos também as janelas light. Essas guardam memórias de conteúdo agradável, que gera prazer, felicidade, satisfação. São memórias como, por exemplo, o primeiro beijo que você deu da sua esposa. Até hoje eu lembro, não é? É o dia do seu casamento que te fez muito feliz. Às vezes é o primeiro filho quando nasce. O dia da inauguração da igreja da Vicente Pires, o dia da ordenação, né? Então, essas memórias contêm emoção. Todas as vezes que você lembra delas, então a emoção vem junta. E temos também janelas killer. Como o próprio nome diz, killers são janelas assassinas, que guardam memórias que despertam em você angústia, revolta, tristeza, inquietação, ansiedade, muitas vezes pânico, medo. E essas janelas são terríveis, porque elas têm uma arma mortal. Qual é essa arma mortal?
abrem, elas fecham todas as outras janelas da sua mente, do seu cérebro. Então, quando uma janela killer se abre, você não consegue enxergar quem te ama, só quem te odeia. Você não consegue enxergar quanto a sua vida pode melhorar, e sim, só o quanto ela pode piorar. Você não consegue muitas vezes nem enxergar o amor de Cristo, somente a ira de Satanás. Você nem consegue ver os benefícios do Evangelho. Então, quando essas janelas se abrem, elas fecham todas as outras. É aquela questão, a pessoa fica cega, né? Porque todas as memórias boas são neutralizadas. Eu tenho um amigo, na verdade, um filho, né, na fé, que foi consagrado a pastor um dia. E hoje ele está desviado. Não é mais pastor. E quando eu olho para ele hoje, eu vejo que todas as janelas light da vida dele estão fechadas. Porque ele só consegue ver o mal. Para ele hoje, todos os pastores são egoístas. Todos os pastores são covardes, são pessoas más. Para ele hoje, Deus não é bom. Qualquer pessoa que se aproxima dele, ele pensa que é por interesse. Esses dias ele postou no Instagram assim: Deus nos mandou amar os nossos inimigos, mas ele matou os dele. Eu digo, querido, se Deus mata os seus inimigos, você deveria estar morto, eu deveria estar morto. Porque Romanos 5,10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Deus não matou os seus inimigos. Deus matou o seu Filho para que os seus inimigos se reconciliassem com Ele. Então veja como a pessoa começa a ter uma visão distorcida de tudo, porque janelas killer estão abertas. Então ele não consegue mais ver coisas boas. E qual é o curso de alguém que está com essas janelas constantemente abertas? É que um pensamento ruim gera outro pensamento ruim, que gera outro pensamento ruim. E esses pensamentos vão te levando a um calabouço, a um poço sem fim. E de repente, tem pessoas que não conseguem mais sair desse buraco. E por isso pessoas suicidam, se jogam na frente de carros, pessoas matam, adoecem. Aí aqui eu faço uma pergunta: e como eu faço para anular o efeito trágico dessas janelas? A Bíblia responde, queridos. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então a Bíblia te chama para viver memórias boas o tempo inteiro. Tudo que é amável, tudo que é honesto, que é justo, que é louvável. Assim você precisa controlar seus pensamentos. Porque as janelas light não impedem as killers de se abrirem, mas anulam o seu efeito. Como? É como o pecado perdoado. Se alguém te fez um mal muito grande, que te gerou uma angústia muito grande por muito
presença de Deus e você conseguiu perdoar essa pessoa. E quando você então se lembra do mal que essa pessoa te fez, esse pensamento, essa memória já não tem efeito porque está perdoado. É assim ou não? Então a memória continua existindo, a janela killer continua se abrindo, mas por causa do perdão, essa janela não tem mais efeito na sua vida. Sabe, queridos, é como a sentença de Daniel. Ele foi condenado à cova dos leões. E Deus não impediu isso. Ele entrou na cova. Deus não matou os leões. Mas por causa da presença de Deus com Daniel, o Senhor fechou a boca dos leões. É como os seus 3 amigos que foram jogados na fornalha. Deus não impediu que eles fossem jogados. Deus não apagou o fogo, mas a Bíblia diz que Deus apagou a força do fogo e eles não foram queimados. Então, se você quer um ano bem-sucedido, você precisa ter pensamentos bons, sabe, memórias boas. Como diz Lamentações, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, essa é uma chave do céu, para que você seja um vitorioso durante todo o ano. Ezequiel 36, 26 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, quando Deus diz em Ezequiel que nos dará um coração novo, um espírito novo, Ele está dizendo: eu vou te reeditar, sabe, eu vou restaurar o teu sistema, para que você seja uma nova criatura, para que você possa viver novas coisas. Todos nós queremos um ano abençoado, mas para o seu ano ser abençoado, não depende apenas de Deus, depende mais de você do que dele. Como foi lido aqui na hora das ofertas, o que Deus disse a Caim, quando ele pensava em pecar e matar o seu irmão? Diz: se você fizeres bem, se você fizeres o que é certo, você será aceito. Mas se você não fizer o que é correto, o pecado jaz à tua porta. E essa palavra jaz, em hebraico, é algo que está à tua espreita. É como se fosse um animal predador, esperando o momento certo de te atacar. Está à porta, está bem próximo, está pronto para entrar. Sabe, é como Pedro disse: o diabo está em vosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma oportunidade. É o que Deus está dizendo para Caim. Depende de você. E se você tomar a decisão errada, esse pecado será sobre ti, vai te escravizar. E Deus termina dizendo: mas cabe a ti dominar. Então, queridos, todos nós temos condições de dominar o pecado. Nós temos condições de dominar os pensamentos. Nós temos possibilidade de domínio, porque Deus nos deu esse poder. Qualquer situação, porque não virá tentação maior do que podemos. Deus pôs limite nessas coisas. Então, este ano nós estamos andando sobre essa palavra. Lá na nossa igreja também nós estamos com o mesmo tema, ano da presença de Deus. E na presença de Deus nós dominamos qualquer situação. Sabe, as janelas killers têm o poder, inclusive, de destruir o raciocínio lógico das pessoas, de neutralizar enquanto elas estão abertas. É por isso que o Romanos 12 diz que o nosso culto é racional, porque na presença de Deus nós não perdemos o raciocínio, nós não perdemos a lucidez. Caminhamos na simplicidade como pombas e com astúcia como serpente.
Foi a palavra do Senhor para nós. Quero te dar alguns exemplos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, para a gente fechar a direção desse pensamento. Deuteronômio capítulo 9, versículo 8. Sobre Moisés. Diz assim: pois em Horebe provocastes a ira o Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Moisés falando ao povo: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Queridos, na presença de Deus, a gente vive coisas sobrenaturais. Primeiro, não é humano ficar 40 dias sem comer e sem beber. Sem comer, o corpo humano até consegue resistir, mas sem beber não. Depois do 3º dia sem beber água, você já começa um processo de morte. No máximo 5 dias. Sabe, em casos raríssimos, 7 dias sem beber água. Depois disso você morre. Os rins param de trabalhar. Moisés já estava na presença de Deus há 40 dias sem beber água e sem comer. E ele poderia continuar muito mais se Deus não tivesse mandado ele voltar. Então, enquanto Moisés estava ali no Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, o que aconteceu lá embaixo? O povo apostatou da fé. Fizeram para si um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo, esquecendo-se de tudo que Deus fizera ali para eles. Então veja bem, a ausência de Moisés fez o povo, na sua rebeldia, abrir essas janelas killer. E o que elas fazem? Fecham todas as outras janelas. E esse povo passa a ver apenas as coisas ruins que lhes aconteceram. Esqueceram todos os milagres que viveram. Porque nesse momento em que eles estão adorando esse bezerro, em que eles esqueceram de Deus, se apostataram completamente. Eles já tinham vivido momentos gloriosos. Por exemplo, a passagem pelo Mar Vermelho. Eles já tinham visto o exército de Faraó morrer afogado naquelas águas. Eles já tinham provado de milagres, como nas águas de mar, águas amargas que foram transformadas em águas potáveis e beberam no momento de sede. Eles, nesse momento, já tinham provado do maná. 6 dias caindo maná do céu, e no 7º dia porção dobrada. Eles já tinham provado aqui de comer carne em abundância, porque Deus mandou codornizes do céu, para que eles se fartassem de carne. Já tinham tirado água da rocha para beber no deserto. Eles já tinham vencido guerra de uma maneira sobrenatural. Quando lutavam com Amaleque no deserto, só venceram porque Moisés ficava com os seus braços, com suas mãos levantadas. Então eles estavam há anos com a mesma roupa, com a mesma sandália, que não se desgastavam. Olha o tanto de milagre, o tanto de coisas boas que esse povo já tinha vivido. E no momento, irmãos, como esse, eles esquecem de tudo isso e passam a dar glória a um bezerro de ouro. Então a pergunta é: temos esquecidos de todo o bem que temos recebido? Será que somos ingratos e não conseguimos ver todo o bem que Deus nos deu? Porque muitas vezes, querido, um crente vive tanta coisa boa, tantos milagres, e às vezes por um probleminha, por um tempo ruim, por um deserto passageiro, ele
se afasta da fé, se afasta da igreja, se afasta da comunhão. E de repente, às vezes se encontra na mesma condição, no mesmo pecado que esse povo. Então Moisés, ao se deparar com aquela situação, ele perde o equilíbrio emocional. Porque situações ruins, difíceis, afetam as nossas emoções. Isso é da nossa natureza. E Moisés se ira, e o que ele faz? Ele quebra as 2 tábuas que Deus havia escrito, os 10 mandamentos. E não somente isso, a coisa piora. Olha como diz Êxodo 32, a partir do 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Então Moisés, pirou de vez, estava muito irado. E diz: e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram no povo aquele dia uns 3.000 homens. Então você pode imaginar aquela situação, aquele ambiente de ira, de idolatria, homens matando outros, mulheres gritando, crianças chorando. Sabe, você sabe que a coisa não acontece fácil. Muita quebradeira, muita bagunça. Então o ambiente estava muito pesado. As trevas tomaram de conta daquele arraial. Mas no meio de tudo isso, irmãos, no meio desse descontrole, Moisés toma uma decisão muito sábia, que serve de conselho para nós. Sabe a decisão que ele tomou? De voltar para a presença de Deus, de subir para o monte novamente. E deixa eu te dizer, você é uma pessoa na presença de Deus, e você é outra completamente diferente fora da presença de Deus. Eu sei que você já conheceu muitos crentes que viram demônios, e você não os conhece, porque saíram da presença de Deus. Os caras, quando estavam na presença de Deus, eram pessoas boas, pessoas que amavam, pessoas que serviam. E quando saem, são pessoas descontroladas. E Moisés estava descontrolado, mas ele diz: eu vou para o monte outra vez. E quando ele entra outra vez na presença de Deus, olha o que acontece. Êxodo 32, 31. Diz assim: assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. O homem que mandou os levitas matar, agora está pedindo perdão pelo pecado deles, porque estava na presença de Deus. É outro Moisés. E tem mais, ele ainda diz assim: se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés está dizendo para Deus: se não for possível o Senhor perdoar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei meu livro. Então veja bem, Deus está dizendo para Moisés: eu não posso riscar o teu nome por causa do pecado deste povo. Eu vou riscar o nome daquele que pecar. Mas eu não posso riscar o teu nome por causa do pecado deles. Moisés, neste momento, era o mediador entre o povo e Deus, mas ele não poderia ser o redentor deste povo. Ele está dizendo: eu quero ser, condenado junto com este povo.
Eu quero pagar o mesmo preço desse povo. Sabe, irmãos, para que você entenda, Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então tudo isso que nós vemos no tempo da lei, em Moisés, no Velho Testamento, é a sombra daquilo que viria. Então Moisés, neste momento, ele é a figura de Cristo. E Deus está dizendo, você é apenas a figura de Cristo, você não é o Cristo. Você pode até ser o mediador entre o povo e eu, mas você não pode redimir esse povo, eu não posso riscar o teu nome. Sabe, irmãos, e essas imagens, essas figuras, são janelas. Porque o que uma janela faz numa casa, para que serve uma janela? Para você ver o que tem lá fora. Pela janela você vê o jardim, você vê a rua. Nós não transitamos pelas janelas, nós transitamos pela porta. Então a janela é para que você tenha visão. E o Velho Testamento é uma janela do Novo, para que você pudesse ver o Novo. É o Windows da época. O melhor exemplo que eu tenho para te dar é com relação à Arca de Noé. Quando Deus manda Noé fazer a arca, Deus dá as instruções e diz, coloque na arca uma porta e uma janela. A janela fala do Velho Testamento e a porta fala do Novo Testamento. A arca de Noé era a figura de quem? De Jesus, de Cristo. Porque a arca foi a salvação para o mundo, como Cristo foi. O que foi o dilúvio? A figura do juízo divino. Então a arca simboliza Jesus, aquele que pode redimir, o Redentor, aquele que pode proteger, como salvou a família de Noé. Não impediu o juízo, mas salvou a família de Noé do juízo. E quando você olha para João capítulo 10, versículo 9, Jesus, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Então a porta da arca é Jesus, aponta para o Novo Testamento, e a janela é a visão do novo. Você sabe, irmãos, que desde o início, quando Adão pecou, Deus teve que matar um animal e cobrir a nudez de Adão com peles. Isso falava de Cristo, da redenção de Cristo. Quando nós chegamos em Abraão, a Bíblia apresenta Abraão como pai da fé. Quando a gente vai para o novo, a salvação vem pela fé. Então Abraão é a figura de Deus Pai, que sacrifica o seu único filho. Mas quando Abraão estava lá em Moriá, Deus não deixou ele matar o seu filho. Por quê? Porque aquilo era apenas uma janela. Aquilo era apenas uma sombra, uma figura do novo. Mas quando chegamos em Cristo, não tem substituto para ele. Ele é o Cordeiro de Deus. Moisés disse, se não há perdão para esse povo, risco o meu nome. Me condena junto com eles. Deus disse, eu não posso riscar o teu nome. Eu vou riscar o nome de quem pecar. Mas, mesmo por um momento, o nome de Jesus foi riscado. Quando ele carregava o pecado do mundo, ele disse, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo foi riscado. Ele sofreu a ira de Deus, porque ele carregava o nosso pecado. E ele então pôde ser condenado. Porque Jesus não foi apenas o mediador, ele foi também o Redentor. Quantas figuras, queridos, no Novo Testamento, o tabernáculo é a figura de Cristo. Não quero entrar nesses detalhes. Mas todas essas janelas apontavam para quem? Para a porta. Então, voltando para a conversa de Moisés com Deus no Monte Sinai, Êxodo capítulo 33, versículo 1.
Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. E enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que manda leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então, naquela oração que Moisés faz a Deus, ele convence o Senhor. E Deus perdoa então o povo. Deus diz: olha, eu perdoo, e a promessa continua de pé. E vou inclusive enviar um anjo adiante de vós, para expulsar os moradores daquela terra, e vocês possam possuir a terra. Mas a minha presença não vai com vocês. Então Moisés entende o que Deus disse, mas ele não aceita. Porque lá no Novo Testamento, Jesus nos ensina a orar com insistência. E ele ainda diz: olha, pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-á. Então Moisés estava numa insistência com Deus para mudar as decisões do Senhor. Então, Êxodo capítulo 33, versículo 13, Moisés continua orando e diz: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Sabe, Moisés está dizendo: Senhor, eu preciso compreender o teu caminho. Como assim a tua presença não vai? Eu preciso te entender, te conhecer, para que ache graça aos teus olhos. E ele termina esse versículo dizendo: considera, esta nação é o teu povo. Então Deus muda e diz a Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés entende, mas não aceita. Próximo versículo, versículo 15, ele então lhe disse: se tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Deus escuta Moisés e diz: a minha presença vai contigo, para você descansar. Moisés diz: Senhor, não adianta a tua presença ir apenas comigo. A tua presença precisa ir com o povo, com todos. Se tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Queridos, a presença de Deus não pode estar apenas na vida do pastor, na vida dos líderes. A presença de Deus precisa estar na igreja. A presença de Deus precisa estar na vida do povo. E Moisés está conversando com Deus e dizendo: Senhor, não se trata da terra, não se trata dos seus frutos, não adianta a gente possuir a tua promessa, se a tua presença não estiver conosco. Não adianta ela estar apenas comigo, ela precisa estar conosco. Querida, igreja é gente, somos nós, todos nós. Deus tem interesse em todos nós. Não é da vontade de Deus que a presença dele esteja na vida de alguns. Todos nós fomos chamados. Quando você olha para o Novo Testamento, Atos capítulo 2, versículo 4, quando Deus diz assim: olha, esperem a minha presença, esperem o Espírito Santo vir, porque vocês na presença de Deus serão outras pessoas. Na presença de Deus vocês serão ousados. Na presença de Deus vocês terão autoridade, vocês farão maravilhas. Então, aguardem. E quando o Espírito vem, o que diz Atos capítulo 2, versículo 4? E todos foram cheios, não apenas os apóstolos, mas todos. Então a bênção da igreja está para todos. Todos estão escolhidos, todos estão envolvidos, todos estão chamados. Então você não é apenas uma pessoa, você faz
parte do projeto de Deus para esta igreja, para esta cidade. Moisés entende e diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar, porque não adianta alcançar a promessa. E o principal é que a tua presença não estiver conosco. Jesus também diz isso em João capítulo 17, versículo 24. Ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Jesus tem glória. Jesus tem comunhão com o Pai. Jesus tem poder. Mas ele diz: eu não quero isso só para mim. Onde eu estiver, eu quero que eles estejam. A igreja precisa estar onde eu estou. É por isso, querido, Jesus é a luz do mundo. Ele também diz: vocês são a luz. Porque ele não quer essa luz só para ele, ele quer para toda a igreja. Jesus tem todo o poder e ele diz: eis que vos dou todo o poder para pisar serpentes, escorpiões, para curar enfermos, expulsar demônios. Porque tudo isso Jesus fazia, mas ele não queria isso só para si. Não importa para Jesus esse poder, essa graça, a santidade, o relacionamento com o Pai está só sobre a sua vida. Precisa estar sobre a igreja. Jesus não quer desfrutar da eternidade sozinho. Ele não quer desfrutar da glória que recebeu sozinho. Ele precisa da igreja, ele quer que a igreja esteja com ele. Por isso ele diz ao Pai: onde eu estiver, eu quero que eles estejam. Sabe, amados, nós precisamos buscar a presença de Deus este ano. Desafios virão, mas na presença de Deus vocês estarão protegidos. Na presença de Deus vocês tomarão decisões corretas. Na presença de Deus vocês estarão revestidos de poder e autoridade. E o diabo não vai poder te tocar. Quantos lembram de Davi? Davi voltava de Afeque, uma cidade onde os filisteus estavam se juntando para guerrear contra os hebreus. E nesse tempo Davi estava vivendo de favor dos filisteus. Ele se tornou amigo do rei Aquis. E esse Aquis deu para ele uma cidade, Ziclag, para ele morar com seus homens e suas famílias. E essa guerra era contra o seu povo. E Davi foi junto. Mas chegando em Afeque, os outros filisteus disseram: eles não podem ir conosco. São hebreus. Vai que no meio da guerra eles se levantam contra nós. Manda esses homens voltarem. E Davi teve que voltar com seus homens. Ele não participou dessa guerra. Foram 3 dias de viagem. E quando ele chega em Ziclag, vocês conhecem a história. A cidade estava queimada. Suas mulheres foram levadas e seus filhos foram levados pelos amalequitas. E quando aqueles homens olham para aquilo, eles começam a chorar. Irmãos, homem para chorar tem que ser algo assim muito forte. E a Bíblia diz que aqueles guerreiros choraram até não ter mais forças para chorar. E por último, queriam apedrejar Davi. E no meio daquele embaraço, como Moisés, Davi toma a mesma decisão: eu vou para a presença de Deus. E Davi pega o sumo sacerdote Abiatar, o éfode, a roupa dele, para entrar na presença de Deus. E ele entra na presença de Deus e começa a orar. E diz: Senhor, eu persigo eles. E Deus diz: persegue. Porque na presença de Deus, queridos, você não só fala com Deus, você também escuta o Senhor. Você recebe direção. E Davi ouviu a Deus e foi, perseguiu e trouxe tudo de volta. E este ano é ano de restituição na vida de muitas pessoas. Existem coisas que você perdeu, ou que você deixou de colher. Mas este ano, na presença de Deus, Deus vai te dar uma palavra: vai. E você vai. E vai entrar pelas portas. Porque janelas te levam a portas. A visão são as janelas. Mas quando você transforma a sua fé em obra, você entra pelas portas e toma posse.
você sabe, queridos, e você precisa cuidar. Porque muitos crentes têm abandonado essa prática de consultar a Deus nas suas decisões. Sabe, vivemos num mundo tão tumultuado, como a pastora Cris disse aqui no início, as coisas... Às vezes eu vejo gente na internet ensinando a ganhar dinheiro, ele diz, ganha dinheiro assim, desse jeito. Aí depois de um mês vem outro e diz, esse jeito já não funciona mais não, é assim agora. Eu digo, mas não deu nem tempo de estruturar, não deu nem tempo de ganhar dinheiro, já não funciona mais. Então as coisas estão assim muito aceleradas. Não sei se você viu no jornal, os caras já estão imprimindo carne e doce em impressões 3D, irmãos. Você não sabe onde vai parar isso, estão fazendo carne na impressora. Isso é loucura. Então o mundo está muito agitado e isso tem afetado a vida dos crentes. Os crentes hoje, quando querem tomar uma decisão, então eles vão para o chat GPT, eles consultam a internet, vê um influenciador e não consultam mais a Deus. Porque a vida está acelerada. E a presença de Deus requer tempo. Você precisa gastar tempo com a presença de Deus. Quero te dar um último exemplo, que você também conhece. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Expulsaram o demônio de uma moça que adivinhava coisas. Pegaram eles, levaram para a praça. Deram açoites e depois levaram eles presos. Chegando na prisão, amarraram correntes nos seus pés, no tronco. Imagine aqueles homens cortados, porque apanharam de varas. E eles então, naquele ambiente ruim, entram na presença de Deus. E a Bíblia diz que eles começam a cantar e a louvar a Deus. E o que acontece quando a presença de Deus vem? Coisas sobrenaturais acontecem. A Bíblia diz que a presença de Deus invadiu aquele lugar e começou a quebrar as cadeias. E todas as cadeias foram abertas. E de repente o carcereiro acordou e ficou desesperado, porque pensava que todos os presos tinham fugido. E Paulo estava ali, Paulo e Silas ainda estavam ali. E o carcereiro quis suicidar. E Paulo grita, ei, nós estamos aqui. Queridos, Paulo e Silas tinham uma grande oportunidade de sair dali correndo, de fugir. Mas na presença de Deus, você toma decisões corretas. Muitas oportunidades virão para te tirar, inclusive, da presença de Deus. Irmãos, eu não sei se aqui tem alguém assim, mas a nossa igreja aparece muitas pessoas abraçando oportunidades que tiram elas do culto. São empregos maravilhosos, onde ela não pode mais no culto de domingo, não pode mais no culto de quinta, não tem mais tempo para orar, não pode mais servir a casa, porque abraçou aquela oportunidade. Nem todas as oportunidades são de Deus. Qualquer oportunidade que te afasta da presença de Deus, isso é porta de Satanás. Então Paulo tinha aquela oportunidade de fugir dali e correr, mas ele não quis. Ele não abraçou essa oportunidade. Ele permaneceu ali, sabe por quê? Porque Paulo estava livre na presença de Deus. E quando você olha, o único homem livre ali, de fato, fora dos cárceres, era o carcereiro. E na verdade era o único preso. Porque ele quis suicidar, estava escravo do medo. E se não fosse Paulo, ele teria suicidado. E de repente ele se ajoelha, se humilha e diz, como eu faço para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Porque a presença de Deus é para todos. Amém.
Jesus é a porta por quem você deve entrar e viver um ano extraordinário. Amém? Ele te deu poder para dominar seus pensamentos. Ele te deu poder para você controlar suas emoções, para que você pudesse ter raciocínio, lucidez, luz nas suas escolhas. Nós teremos um ano muito abençoado, queridos. Mas se você não souber aproveitar, você vai desperdiçar tudo que Deus tem para você. Sabe, pega o exemplo desse povo do deserto e aprenda com Josué e Caleb. A terra era a mesma, os frutos eram os mesmos, os moradores da terra eram os mesmos. Mas 10 só tinha janela aberta. Só tinha pessimismo. Disseram: nós não podemos conquistar essa terra. São homens grandes, são gigantes. São moradores que devoram. Nos vemos como gafanhotos diante deles. E os outros 2 dizendo: essa bênção é nossa. Esse povo será como pão em nossa mão. Fugiu deles todo o amparo, toda a proteção. Então tudo depende, queridos, de como você está por dentro. Sabe, se enche de fé e opera na fé. Pega aquilo que a Bíblia diz. Se creres, verás a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para Marta. Tudo é possível aquele que crê. Você pode passar qualquer situação e sair dela vitoriosa. Amém? Então, quantos querem receber, sabe, essa unção, essa bênção de Deus? E tomar posse. Lá no Velho Testamento, na janela, quando as pessoas dizimavam, Deus prometeu assim: eu vou abrir as janelas dos céus. Porque estavam vivendo no tempo de janelas. Mas hoje as portas estão abertas. O véu foi rasgado. Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Ele levou sobre si os seus pecados para que você fosse liberto. Então vivam viver de santidade. Levanta a cabeça, você é filho de Deus. O Espírito de Deus está em você. No tempo da janela, no Velho Testamento, Deus se manifestava no Santíssimo Lugar. Um homem, um sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele lugar, na presença de Deus. Mas hoje, o Senhor mora em você. Você é a habitação de Deus. Então não tenha medo do que virá. Sinta alegria porque você é igreja, porque você faz parte desse exército glorioso. Sobre ti está o sangue de Cristo, a espada da justiça te defende. O Senhor te deu o escudo da fé, Ele te deu o capacete da salvação, para que nenhum espírito imoral entre nos teus pensamentos. O Senhor te deu a couraça da justiça, para que tuas emoções pudessem estar guardadas no amor de Cristo. Irmãos, onde habita o Espírito de Deus, as trevas têm que sair. Amém.